Então ele foi incumbido de pregar o evangelho para os gentios, tá bom? Paulo foi para os gentios e Pedro para os judeus, tá bom? Só que a mensagem era a mesma, tá bom? Ambos tiveram audiências diferentes aí nessa questão, tá bom? Mas é o mesmo evangelho. Tanto Pedro quanto Paulo pregaram o mesmo evangelho, tá? Só foi para públicos diferentes. Paulo anunciou para longe da Judéia, longe da região da Judéia, enquanto Pedro ficou na região da Judéia ensinando o evangelho, tá bom? Então, ponto 2, o perigo da doutrina judaizante. Tá? Os apóstolos viam tudo isso, dois problemas sérios, dois problemas muito sérios da questão dos judaizantes. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Tá? Então tinha essa preocupação, tinha esse problema. Os cristãos judaizantes alteraram o cerne do evangelho, pois colocaram a lei como complemento da obra que Jesus Cristo efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Então, o que os judaizantes estavam ensinando? Por que essa doutrina que os judaizantes estavam ensinando para a igreja dos Gálatas era um problema muito grave? Porque era um outro evangelho. Que eles estavam dizendo, olha, você precisa obedecer à lei para complemento na obra que Jesus Cristo efetuou na cruz do Calvário. Então, eles estavam dizendo com unhas e dentes, estava dizendo isso, que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário não foi suficiente para salvar o ser humano. Tá vendo como que isso é um problema? Tá vendo como, o quão grave é esse problema? Quão grave é esse evangelho, que não é, não é um outro evangelho, senão, né, um proto-evangelho, né, que não seja o evangelho da graça de Deus. Tá vendo como que é um grande problema isso? Tá vendo como que é um imenso problema esse ensinamento dos judaizantes? Então, teve esse problema, tá? Teve esse problema e o apóstolo Paulo, então, teve que rechaçar esses falsos irmãos, teve que denunciar esses falsos irmãos que estavam pregando um outro evangelho, tá bom? E a gente pode cair no mesmo erro, né, que nós iremos ver aqui agora, que são as práticas judaizantes atuais, né, que a gente pode inventar modismos com pretexto de chamar a atenção de Deus, porque nós estamos observando certos costumes e certas ordenanças da lei judaica, né, dos judeus, e achando que é isso que vai satisfazer a Deus, né? E nós podemos cair nessa mesma mazela, né? nessa mesma picaretagem, por assim dizer. Elas são basicamente a guarda do sábado, observando a observância rigorosa do kashrut, né, que termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, tá? A questão comer, né, não comer carne de porco, não comer essas coisas, sabe? A questão da gordura e tudo mais, das leis dietéticas lá, da lei de Moisés, tá? A liturgia da sinagoga, o uso do shofar, isso aqui a gente vê em algumas igrejas, né? Trompa, né, geralmente feito, né, de chifre de carneiro, o uso da talit, o manto, né, ou chalé usado para oração, e o uso do kippar, que é o solidel que os judeus usavam sobre a cabeça, tá bom? Então, os judeus, tá? Os judeus messiânicos, tem aqui, né, os judeus messiânicos e também os não-judeus que derem as certas práticas, tá? Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece principalmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado, tá? 1 Coríntios 7,18. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar sua tradição e cultura, tá bom? Não precisa. Ah, mas ele é um observador da lei, tá? Não vai alterar em nada, porque a salvação é mediante a justificação pela fé em Cristo Jesus, tá? É aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, tá? E ter a justiça de Cristo habitando dentro do seu coração. É isso, tá? É isso. Mas ele observa a cultura dos judeus. Pouco importa. Ele observa a tradição dos judeus. Pouco importa. Pouco importa, tá? Tem os judeus messiânicos, tá? Tem os judeus messiânicos que vivem lá em Israel. Querendo ou não, né, em boa parte do mundo aí existe muitos judeus messianos, né? Tem aqueles judeus ortodoxos mesmo que ainda estão esperando a vida do Messias, só que tem os judeus messiânicos que creem
em Jesus Cristo, tá bom? Como é no caso do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, tá? Dos outros demais judeus, né? Cristãos judeus lá da igreja primitiva, tá? Tem até hoje. Tá? E os não judeus, que é o nosso caso, né? Que, digamos assim, que é o nosso caso, que somos os gentios, tá? Da mesma forma, é alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. 1 Coríntios 7,18, agora a parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Cada um fique na vocação que foi chamado. Você é gentil? Então não se circuncide. Não se circuncide. Você é judeu? Fique circuncidado. Observe as ordenanças da lei. Tá? Fica assim. Tá? Não tem nenhum problema. Ah, você quer continuar seguindo a tradição? Quer continuar seguindo essa cultura? Você sendo judeu? Continue, não tem problema nenhum. Agora, você que é não judeu, você não precisa seguir o judaísmo para só depois aceitar o cristianismo, como é o caso aqui dos falsos mestres que estavam ensinando lá na igreja dos Gálatas. Você não precisa, tá? Você não precisa. A obra de Jesus Cristo, aquilo que Cristo fez no Calvário é suficiente, tá bom? É suficiente para salvar o ser humano dos seus pecados, ser liberto para a glória de Deus, e é suficiente, tá bom? É suficiente. Você não precisa inventar um outro evangelho, inventar uma outra ordenança, inventar uns outros preceitos para depois, então, ser aceito diante de Deus por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Não, você não precisa seguir outras tradições, você não precisa seguir a cultura do judaísmo para ser justificado. Não precisa, como era a questão aqui dos falsos mestres. Aquilo que Cristo fez no Calvário por nós é suficiente para nos garantir a salvação. É mais que suficiente para nos garantir a salvação, tá bom? Se nosso 3 contra a tendência judaizante, precisa aprender e viver a dependência do Espírito e não na da lei, tá bom? Então vamos para a nossa conclusão, tá? É uma lição realmente bastante simples, porque não tem tanto assim judaizantes, tá, no dia de hoje. Mas nós podemos cair no erro de achar que a gente precisa acrescentar alguma coisa na obra de Cristo para sermos felizes e satisfeitos, tá? A gente tá com uma temporada no Spotify, tá? Os irmãos depois procurem por Meditações Cristocêntricas acerca disso, acerca da suficiência de Cristo, acerca do contentamento cristão. E aí nós estamos também abordando um pouco acerca da suficiência de Cristo, tá? Então os irmãos conferem lá, né? Nos procuram no Spotify as Meditações Cristocêntricas, tá bom? Que nós também estamos abordando essa temática. O que isso significa? Se você acha que você precisa de Cristo mais alguma coisa para ser feliz, você está fazendo a mesma coisa aqui que os falsos mestres. Você está fazendo a mesma coisa, está seguindo o mesmo caminho que eles. Você está seguindo o mesmo caminho que eles. Se você acha que para você ser feliz, para você encontrar o propósito da sua vida, você precisa de Cristo mais um casamento, você está no mesmo caminho que esses falsos mestres aqui. Cristo não quer ser complemento de nada. Cristo, ele quer ser o seu tudo. O seu tudo. Não é Cristo mais as suas amizades, não é Cristo mais não é Cristo mais o seu cônjuge, não é Cristo mais os seus filhos, não é Cristo mais o seu trabalho, não é Cristo mais isso, não, é somente Cristo. Somente Jesus Cristo. Ele é o único que pode trazer esperança, o único que pode trazer alegria, é o único que pode trazer significado para a sua vida. É o único, não existe outro. Não existe outro. Não existe outro. Tá bom? Não existe. Você pode tentar tampar o sol com o pneu, você pode pregar para as outras pessoas ensinando isso, ensinando que você precisa de um casamento para ser feliz. Você pode pregar isso, e você vai estar enganando o outro. E você está fazendo um desserviço para o reino de Deus, ensinando esse tipo de coisa. Está fazendo um desserviço. É somente Cristo que pode satisfazer o coração de uma pessoa. É somente Cristo que pode preencher o coração de uma pessoa. Não é Cristo mais alguma coisa deste mundo. Não, é somente Cristo. Somente Ele satisfaz a nossa alma. Tá bom? Então, gente, vamos concluir então, né, para encerrar fazendo uma oração, né, para que o nome de Deus possa ser glorificado, né. Conclusão: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes, foi totalmente desfavorável. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordar com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo.
Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história, tá bom? Até hoje, essa história ecoa no nosso coração. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes estão colocando remendo novo em pano velho, tá? Então, Isaías, os judeus messiânicos vão ser salvos? Sim. Os cristãos judaizantes vão ser salvos? Não. Não. Tá. Resumindo, é isso. Os judeus messiânicos são salvos, eles apenas estão observando as suas tradições, sabe? Eles não acreditam que observando aquelas tradições vão salvar eles não acreditam nisso, mas eles observam simplesmente por questão cultural por respeito mesmo à tradição. Os cristãos judaizantes simplesmente estão querendo colocar um outro evangelho, eles estão querendo transformar o evangelho da graça de Deus, que não é o outro evangelho, um evangelho amaldiçoado que não condiz com aquilo que Cristo colocou na sua palavra, com aquilo que Deus colocou na sua palavra, e é um evangelho totalmente contrário à obra de Deus, tá bom? Então, gente, fica assim, tá? Eu creio que a gente abordou aqui uma temática muito boa, né? Um tempo muito bom aqui também, tá? Então, até deu tempo, né? Os 50 minutinhos certinho, né? Então, assim, fiquem com Deus, tá? A gente vai orar aqui. E lembrando, tá? Os irmãos podem estar observando aí no link da descrição, nos links da descrição, os meus livros, tá? Os meus livros, o meu curso, tá? Os irmãos, se quiser ter um aprofundamento cada vez maior comigo, os irmãos podem estar observando essas iniciativas de educação que nós estamos ofertando aqui para os amados irmãos, tá? Nos segue, nós também estamos no TikTok, tá? Nós estamos também no Threads, então nos segue lá. Nós também estamos no Spotify, como eu disse aqui, tá? Então não nos deixe de acompanhar, tá bom? Temos vídeo aqui toda terça, sexta e sábado. Amanhã, amanhã no caso, né? Hoje é sexta, então amanhã no caso vai ser a aula dos jovens, tá bom? Vai ser a lição dos jovens, então você que é jovem, fique ligado, tá? Que nós também. E você que é adulto também, você pode estar acompanhando, tá? A lição dos jovens também, que nós também estamos meditando sobre a epístola de Tiago, tá bom? Então vai ser uma lição muito boa, muito edificante para todos nós, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, não teu filho mais Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu santo nome para ensinar mais acerca do teu evangelho. Senhor, muitíssimo obrigado pela tua palavra, que nós não venhamos a seguir o outro dos evangelhos, para que nós venhamos a estar totalmente alicerçados no evangelho da graça de Deus, que é suficiente para nós, que é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, e é suficiente para a nossa redenção, e é suficiente para que nós venhamos a viver uma vida de santidade perante a tua face. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Filho amado de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Paz, Senhor, queridos. Fiquem com Deus.